Jovens, eu sou o Marcelão e esse é o Jogos Joga Mais. Hoje vamos falar de The King's Dead, um jogão muito elegante, muito bonito, que trata aí do tráfico de influências aí na Grã-Bretanha e envolvendo ingleses, galeses e escoceses e com uma invasão francesa podendo acontecer, né? No início do jogo, cada jogador recebe um conjunto de 8 cartas, né? Serão 8 rodadas. Essas 8 cartas aqui significam os 8 lugares, foi colocado de maneira aleatória. Cada um recebe 2 cubos de influência. Esses cubos dão mais ou menos o norte para onde que você pode ir, né? E aí uma ficha branca que vai marcar um lugar que nós vamos explicar aqui no jogo. Essas cartas são jogadas e podem ser jogadas ou não, de acordo com o interesse do jogador, para manusear e manobrar as influências e os exércitos que estão aqui. Nós temos aqui no norte a Escócia, né, os escoceses saindo aqui de Moray, temos os galeses aqui de Gwynedd e temos os ingleses aqui de Excess. Cada lugar foi colocado com 4 cubinhos de maneira aleatória, de modo que nenhum deles tem aí então uma definição, né, porque todo lugar tem 4 cubos e muitas vezes estão exércitos lutando ali. Cabe a você ver como é que vai ser a influência, né, e os jogadores vão fazer esse tipo de coisa, né. Quando a rodada termina, ou seja, os 3 jogadores passam, o lugar é definido. Ou seja, se fosse aqui, por exemplo, em Devon, nós temos 2 exércitos ingleses, um escocês e um galês. Então os ingleses têm a supremacia, esse aqui teria uma fichinha amarela e automaticamente esse aqui não acontece mais, certo? Isso é o que acontece no final do turno, da rodada. Na sua vez de jogar, o jogador pode, ele não tem que, jogar uma das cartas. O conjunto de cartas é o mesmo para todos. Então nós temos aí o suporte inglês, que você pega 2 fichinhas amarelas, né, 2 exércitos amarelos e coloca em algum lugar adjacente ao território que seja já inglês. Você tem a mesma carta aí para os galeses, né, a mesma carta para os escoceses. Então você pega 2 fichas daquela cor e coloca. Temos ainda cartas de assembleia, né? Na carta de assembleia são 2 que são iguais. O jogador pega aí um cubo de cada cor, né? E coloca a sua vontade aí ao longo do tabuleiro, certo? Temos ainda 2 cartas de manobra, uma carta que é uma manobra na verdade, né? Então um exército vai para um lugar e outro exército vem daquele lugar, né? De preferência de cores diferentes, para você utilizar a carta de maneira efetiva. E temos a contra-manobra, que vai 1 e vem 2, né? Então 1 por 2, então você troca a informação, vamos dizer assim, e a influência do lugar de maneira decisiva, né? E por último, talvez a carta mais, vamos dizer assim, diferenciada, né? Que é a negociação. Na negociação, você troca o lugar que vai ser avaliado na rodada. Na primeira rodada está aqui, aleatório, foi Devon. Vamos supor que não é interesse desse jogador que Devon, né, os ingleses conquistem. Então, vou colocar um lugar que os ingleses não conquistem. Vou colocar aqui, ó, Moray. Então eu pego a carta de Moray, boto para cá e agora quem vai ser avaliado é a carta de Moray. E aí, esse fichinha branca é para dizer que essa carta não pode ser mais mexida. E ele não tem mais essa carta, né? Porque as cartas são jogadas e, uma vez jogadas, não voltam mais, certo? O que é interessantíssimo no jogo é que cada vez que você joga uma carta, você faz o efeito da carta. Então, por exemplo, vamos supor aqui, esse jogador quer fazer uma assembleia, né? Ele vai fazer uma assembleia. O que ele vai fazer a assembleia? Ele pega aqui um cubo de cada cor, né, e vai colocar. Para ele aqui, vai colocar um exército galês aqui, vai colocar um exército escocês aqui e um exército inglês aqui. Pronto. Depois dele ter feito isso, ele retira do jogo um cubinho. Então, se ele está apostando que a influência vermelha vai ganhar, ele de repente pega o exército vermelho e fica para si. No final do jogo, quanto mais exércitos vermelhos ele tiver aqui, mais influência ele teve com os vermelhos. Se ele quiser dar vantagem ao vermelho, ele tem que tirar das outras cores, por exemplo. Então, por exemplo, aqui tem 2 vermelhos e tem um amarelo e um azul. Ele pode muito bem tirar o azul, né? Mas ele vai ficar com o azul, ele vai ter que mudar a maneira dele jogar. Então, para ele pegar mais vermelhos, ele pegaria daqui, por exemplo, né? Ele ficou com 2 vermelhos. A jogada é essa. Ele pegou um cubo do lugar. Então ele colocou cubos e ele tira um cubo. Toda rodada ele tira um cubo. No começo, cada jogador tem 2 cubos. E ao final de 8 rodadas, se os jogadores tiverem conseguido colocar suas cartas, você vai ter aí, no caso, cada jogador com
10 cubinhos desse aí para poder ver qual é a facção que é a mais vitoriosa que ele tem, né, vamos dizer assim. Isso foi jogado nesse jogador. Esse jogador aqui privilegia amarelo e vermelho. Então, para ele, vai ser aqui, vermelho para ele tá bom. Então ele passa. Eu não quero mexer nessa guerra. Você pode passar, né? E o terceiro jogador, que privilegia o azul, não tem como o azul ganhar nada ali, né? Vai passar porque não tem nada que fazer. Se os 3 jogadores passaram, automaticamente é resolvido o conflito em Moray. Aqui em Moray, simplesmente agora nós temos uma ocupação vermelha, né? Tem mais cubos vermelhos do que amarelo e azul. Pronto, né? Isso aqui é uma jogada simples, né, que normalmente não aconteceria, porque assim ficou muito difícil o ambiente do jogo. Mas essa carta aqui, ela não está mais no jogo. Agora é a vez da próxima carta. Aqui no caso é Devon, né, que tinha sido cogitado antes. E quem joga é esse jogador aqui, né, porque esse aqui foi o último a passar, os 3 passaram, ele joga, e assim o jogo vai sucedendo. O interessante é você sempre ter em mente que não adianta você conquistar muitos cubos se a sua facção não estiver forte no jogo. Então aqui, nesse momento, por exemplo, tem muito pouco vermelho no jogo. E esse cara está apostando no vermelho. Então, quer dizer, é um problema. Se por acaso acontecer uma situação dessa, que nem aqui em Excess, né, onde nós temos 2 exércitos escoceses e 2 exércitos ingleses. Se todo mundo passar, como não tem ninguém que ganhou a batalha, o que acontece é que esses cubos são retirados e acontece uma invasão francesa. Né? Os franceses tomam conta, já que está uma dúvida aí em quem que vai governar. Os franceses tomam conta. Se por acaso, em 3 territórios desse aqui, acontecer uma invasão francesa, o jogo termina automaticamente. E aí nós temos uma outra condição de vitória. A condição primeira de vitória é se todos os territórios forem ocupados por ingleses, galeses, escoceses, né, ou um ou outro território francês, nós vamos ver quem é que tem mais. Né? E aí vai ter aí, por exemplo, tem o vermelho tem mais, o azul e o amarelo. Né? E aí automaticamente, quem tem mais cubos vermelhos vai ganhar o jogo, certo? Se fosse assim. Se empatou, o desempate seria em azul e o último desempate seria em amarelo. Agora, se por acaso aconteceu invasão francesa, de 3 territórios seriam ocupados por franceses, o jogo acaba, e aí quem tem mais conjuntos de 3 exércitos diferentes, então quem tem, isso aqui por exemplo é um conjunto de 3 coisinhas diferentes, quem tem mais conjuntos desse tipo é o vencedor. Né? Se der empate, aí é quem jogou a carta por último. Então é um jogo bastante dinâmico, né? Com regras simples, muito elegante, eu considero um jogo elegante isso, ou seja, que ele tem regras simples e fáceis de você entender, só que é difícil de você manobrar, porque você tem um monte de manobra, e aqui, veja, esse cara priorizou o vermelho, muito bem, só que para priorizar o vermelho, não tem muito exército vermelho aqui não, o exército está todo fora, então ele vai ter que investir em vermelho e os outros não estão investindo, então quer dizer, talvez seja um investimento furado, né? Os jogadores já perceberam isso, então você vai ter que fazer esse filtro, né? Você vai ter que olhar as jogadas de maneira muito astuciosa, vamos dizer assim, porque você é a nobreza que está manobrando, né? Fazendo a manipulação. Você não tem que defender nem o galês, nem o escocês, nem o inglês, né? Você está apenas ali querendo exercer a melhor influência possível, certo? O nosso algo a mais, ele fala justamente sobre todas as guerras e conflitos que tiveram nessa região aí ao longo da história. A guerra mais famosa que nós tivemos aí na Idade Média, né, a Guerra dos 100 Anos, ela durou, na verdade, 116 anos. Ela é justamente em uma situação onde o rei da França morre em 1328, né, Carlos IV morre, e Eduardo III da Inglaterra, opa, eu sou sobrinho do cara, eu quero ocupar. Então, por isso, o rei está morto. O rei está morto, quem é o herdeiro? As pessoas vão reclamar, e aí você tem esses vários duques, essas várias influências aqui. Isso está bem representado no jogo. E não especificamente em um cenário específico da Inglaterra. Em vários momentos houveram essas disputas. Então, o rei da França morre, e aí você tem um rei inglês querendo ocupar. E aí você tem uma guerra. Então, uma guerra que dura aí 116 anos, né, de 1337 a 1453. Os ingleses e franceses batalharam, ocuparam, influenciaram, mataram, evoluíram muitas táticas de guerra, muitas táticas militares, muitas táticas políticas, né, inclusive, e tudo aqui foi importantíssimo, vamos dizer, para vamos dizer assim, enaltecer o poderio francês e o poderio inglês em determinados momentos. Né? As guerras de independência da Escócia
e do País de Gales também tem grande influência nesse momento, né? A primeira vez que foi dita essa expressão, The King's Dead, automaticamente foi falado em sequência, né? Viva o rei, salve o rei, porque é a primeira vez que foi falado isso, em 1232, é a morte de Henrique III. Seu filho, Eduardo I, estava nas cruzadas, então não tinha um sucessor, não tinha um herdeiro imediato. Então, automaticamente, o rei está morto, viva o rei, porque chama o cara. O Eduardo I teve que voltar das cruzadas para assumir o reinado, né? Então, não podia ficar um trono vazio, porque tinha muita gente para usurpar esse trono se ficasse vazio. Na França, acontece justamente na coroação aí, né? Depois da morte de Carlos VI. Carlos VII é coroado imediatamente, só que em francês essa expressão, né? The King's Dead, né? E automaticamente, viva o rei. Então, em 1422 acontece essa mesma cena, essa mesma expressão aí na França, né? Amanhã, às 22 horas, nós teremos a nossa tradicional live, e aí eu vou mostrar um pouco mais dessas cartinhas aqui, que são bem bonitas e que mostram como é que é essa mecânica. Aqui talvez fique um pouco difícil de visualizar, e principalmente aqui no mapa, né? Mas o mapa é curtinho, então dá para mostrar bem na live, né? Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com amigos. Amanhã, às 22 horas, a nossa live. Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!